foram arrebatados. Eu fiquei então. Pode não, Sibeli? É verdade. O coração chega a tremer na hora. Vai dar pra trás então, como eu tô falando. O grande dia que eu espero passou e eu não vi. Irmãos, eu queria convidar cada um de vocês para ir tomando seus assentos, acalmando a sua alma e ativando o seu espírito para a gente iniciar mais um culto de celebração ao nosso Deus. Amém? Falta um ainda. Um deixado para trás. Cadê? Ah, vem ela lá. Ainda bem que a palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Senão ela vai chegar aqui e tropeçar. Ela vem lendo assim. Vem, Camila, vem. Vem, Jesus te chama. Aqueles que podem se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. E quem estiver feliz com Jesus pode dar um glória. Amém? Só quem estiver feliz. Glória a Deus. Quem estiver triste, espera aí que o Senhor vai te alegrar daqui a pouco. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 116, Salmo de número 116. O tema dele é amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. E a palavra do Senhor diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. O Senhor não é dos simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés à queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Amém? O que você pode dar para o Senhor, o que você pode fazer para o Senhor, pelos benefícios que Ele te tem feito. Nós vamos começar esse culto nessa noite, irmãos, agradecendo por uma semana de bênção, por uma semana de milagre, porque a igreja do Senhor se levantou para orar e Deus já tem dado respostas. Nós vivemos essa semana do milagre, a cura da nossa irmãzinha Bia. Quem está ligado aí no WhatsApp viu as fotos, o antes e o depois, e a mãe dela está aqui para agradecer a Deus. Você pode fechar os seus olhos e agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, eu venho invocar o Senhor nessa noite para engrandecer e exaltar o seu nome. Aleluia! Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha família. Senhor, eu te amo por ter dado uma igreja que adora.
alegram. De nada adianta fazermos a obra de Deus se o nosso coração não chora. Esse desejo tem que estar no nosso coração. Toma o nosso coração. Queremos te ofertar no coração. Glória a Deus. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Segundo livro de Reis, capítulo 5.
Texto bem conhecido. Jesus mandou pregar, eu vou pregar. Depois que Marília botar o meu fundo. Segundo livro de Reis. Só prego se tocar o instrumental. Segundo livro de Reis, nós encontramos a história de Naamã. Eu sei que vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem. Quem era Naamã? Quem? Diga assim, um general sírio, um homem público, ok? O homem cujo os holofotes estavam direcionados corriqueiramente a ele, homem valente, homem de guerra, homem de confiança do seu rei. Porém, diga, porém, leproso. Nós vamos estudar, e o Senhor vai ministrar o nosso coração, e entender a forma com que Deus trabalhou na vida de Naamã, a forma com que Deus confrontou a vida de Naamã. Espero eu que o Senhor te confronte. Aleluia. Vira para o seu irmão e te prepara para ser confrontado. Eu queria que Deus me desse uma unção profética, que me desse uma unção sacerdotal. Eu sou muito profeta do Antigo Testamento. Tá bom? Está preparado? Amém, irmão? É para eu vou chorar muito hoje, né? Então tá bom. Muito. O homem de guerra, valente. Você é um homem de guerra? Uma mulher valente? Mas em casa caía tudo isso por terra, porque existiam algumas chagas no espírito, na alma desse homem, e o Senhor queria tratar. E o Senhor sabe nos tratar, sabia? Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe de tudo que existe dentro de nós. Muitos crentes nesse momento fazem o processo de fuga. Não, eu me entreguei a Jesus, e então eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, logo todas as coisas foram feitas novas. Eu não tenho problema nenhum, não tenho nada para resolver. Engano seu. Fala com o seu irmão, engano seu. Realmente você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que verdadeiramente você se entregou a Jesus. Mas existem algumas coisas que Deus quer resolver na nossa alma. Existiam algumas coisas que Deus queria resolver na alma de Naamã. Quando nós estudamos acerca dele, nós descobrimos que eram estruturas de orgulho, estruturas de soberba. E aí eu penso que Deus sempre permite uma chaga na nossa vida, algo que gera em nós dor, para que através disso Ele venha nos curar. Você tem algo que você ora e Deus não tira de você? Como Paulo, com o seu famoso espinho na carne, orava e Deus do céu só lhe dava um silêncio. A minha graça te basta. Mas Pai, é como um mensageiro de Satanás que me esbofeteia, me lança no chão, me sugere em mim sofrimento, e eu clamo ao Senhor que me cure. Deus diz: não vou te curar. O que é suficiente para você é a minha graça. E também não vou te explicar muito, mas a minha graça nesse momento te basta. E foram acontecendo algumas coisas, e nós vamos descobrir o agir de Deus através da história. O homem leproso, basta só um pouquinho instrumental, só um pouquinho.
tinha dentro da sua casa uma menina que havia sido sequestrada e era sua serva, trabalhava na casa dele, uma menina hebreia, uma menina de Deus, do povo de Deus. E Deus vai curar esse homem. Observe, as chagas de Naamã era algo chamado lepra. Estava no seu exterior. E Deus vai curar primeiro o interior e depois o exterior. É manifestado então a glória de Deus e ele é curado. Eu entendo que a lepra, ela era os galhos e os frutos. Mas a raiz do problema era outro. Estava escondido. E Deus cura, claro, mas Ele quer colocar para fora, para que assumamos a dor, para que assumamos as chagas, para que nos tornemos reconhecedores de que somos doentes. Entende? Você é doente. Pergunte se seu irmão se ele é doente. Se ele serve, não. Jesus não veio para ele. Jesus veio para os doentes. Tem um monte de coisa para ser resolvida na nossa alma, não no nosso espírito, mas tem que resolver. E Deus separou essa noite para te dar a oportunidade de você resolver. E então, Deus toma essa menina, um Deus grande, poderoso, transcendental, escolhe coisas pequeninas para nos trazer direcionamentos que nos geram cura. Usa aquela menina e ela se expressa: olha, lá na minha terra tem um homem de Deus que poderia curá-la. Naamã, um homem de guerra, um general, acostumado a dar ordens, acostumado a dar comandos. Agora, por causa da sua chaga, ele tem que ouvir um direcionamento de uma pessoa simples que foi sequestrada. Deus começa então a confrontar a chaga de Naamã. Muita dor, muito sofrimento, porque aquela chaga separava ele da sociedade. Porque a lepra não tinha cura naquele período. Hoje é chamada de hanseníase. Tem tratamento, não é isso? Então aquela chaga distanciava ele das pessoas, no âmbito físico. Mas no âmbito emocional, que chaga você tem que te afasta das pessoas? Ou que faz com que as pessoas se afastem de você? Orgulho? Realmente, ninguém tolera andar muito tempo com o orgulhoso. Soberba? Ninguém aguenta andar muito tempo. Muito conhecedor, muito sábio, sabe de todas as coisas, ninguém suporta mesmo. Vive alfinetando as pessoas, ninguém te suporta mesmo não. Às vezes você se sente só e você culpa os outros. Culpa não, querido. Fala assim: Deus, me ajude a enxergar as minhas chagas. Naamã agora tem que ouvir uma pequenina. Nesse momento eu penso que essa palavra confronta o nosso evangeliquez hoje no Brasil, né? Vai vir fulano, pregador sobrenatural, um cara tremendo em palavras. Quando Deus quer fazer, Ele usa pessoas grandes, um Malafaia da vida, mas Ele usa esse irmãozinho pequenino que está do seu lado. Olha para ele, fala: você pode ser. Fala para ele: você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para me ouvir. Deus dá direcionamentos grandes através de pessoas pequenas, sem títulos. Porque assim cresceu a igreja primitiva.
primitiva. A igreja é crescendo, crescendo, crescendo de maneira sobrenatural através dos anônimos. Deus faz essas coisas. Mas para Naamã havia aqui uma lição. Um dos motivos da chaga de Naamã é que ele não ouvia, né? E às vezes Deus permite algumas chagas e algumas coisas na sua vida para que você aprenda a ouvir os outros. Para que você desça. Para que você se humilhe e passe a ouvir as pessoas. Se você tem aquele misticismozinho que Deus só usa o pastor, você está na água aqui. Ouça as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para direcionar os seus passos, para lhe trazer cura. Porque cura começa ouvindo. Por isso a Bíblia nos traz uma instrução: seja pronto para e tardio no. Aqui é tranquilo. Não, pastor, eu sou tenho um ligador. Eu sou o maior ouvidor dessa terra. Mas Deus sabe quando as pessoas estão te destruindo, você sarta lá em cima. Então uma primeira coisa que eu vejo Deus trabalhar na vida de Naamã, Deus está ensinando ele a ouvir os pequeninos. No versículo 4 em diante, diz que Naamã vai notificar o Senhor dele, vai pedir algumas cartas para que envie ao rei de Israel, para que esse rei o cure no entendimento dele. Eu entendo que ouvir, depois do ouvir, vem o reconhecer. Você precisa ouvir as pessoas e você precisa reconhecer que você precisa de cura e de restauração. Porque se você não reconhecer, se você não ouvir as pessoas, você não tem cura de Deus. Faz sentido, irmão? Você precisa reconhecer. Como você reage quando as pessoas olham para você e falam: não, rapaz, tem uns negocinhos aí para sentar na sua vida. Perceba que está. Ouça as pessoas, ouça os seus amigos, porque Naamã precisou feder, ficar leproso, distanciado das pessoas, para poder assumir que ele precisava de cura e restauração. Quando você aceita Jesus, você nasce novo, mas depois tem algo chamado obra regenerativa, que muitos cristãos ficam à beira do caminho, porque mexe muito, né? Trabalha muito o nosso interior, nossa alma, nossa conduta, nossa maneira de falar, de agir, de perceber as coisas, de interagir com as pessoas. O Evangelho, ele mexe com tudo, e muitos são salvos, se entregam a Deus, e depois do momento de descer a águas mais profundas de restauração, eles desistem desse Evangelho, porque o negócio começa a apertar. Mas eu quero crer que esse não é você, irmão, de que essa não é você, irmão. Amém? Amém. Essas pessoas, todas elas faltaram hoje. Então há um reconhecimento de que ele tinha chagas. Porque quem não reconhece que tem chagas, não corre atrás de cura. O lugar que está bom. A forma com que vive está bom. Ora, ele não tem reconhecimento. Que o Senhor hoje dispense sobre nós uma unção que permita com que eu e você olhem para dentro de nós. Olha dentro de você. Existem áreas sim a serem restauradas. Quem tem esse entendimento, levanta a mão. Só os doentes. Existe sim. Quem tem mais que esse reconhecimento, levanta as duas. O pé também.
Eu reconheço que existem áreas da minha vida que eu tenho que dar uns mergulhinhos. Você reconhece? Então ele tem um reconhecimento. Quando o reconhecimento é verdadeiro, tem uma pronta resposta. E a pronta resposta é ir até o Senhor dele, ao rei. Ó, agora ele vai assumir para uma outra pessoa que ele é doente. Deus permite às vezes chagas, coisas as quais não está no seu controle, para você assumir quem você é. E agora ele assume na frente de uma escrava, e agora ele procura o Senhor dele, e ele tem que se humilhar e falar: eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo. Esse evangelho funciona quando eu e você assumimos que nós precisamos de cura, de restauração e de ajuda. Ah, pastor, mas eu assumo diante de Deus. Só Deus precisa saber quem eu sou exatamente. Mentira de Satanás. Você fala isso porque você se decepcionou com pessoas e agora você não quer se abrir. Mas em nome de Jesus, essa graça que está sendo dispensada sobre nós vai te dar a possibilidade de abrir a sua vida, assumir e dar respostas. Deus, a minha oração é que o Senhor nos dê uma igreja que tenha a capacidade de olhar para dentro de si e assumir que é doente. Essa é a minha oração. Que o Senhor faça todos os dias da nossa igreja um grande hospital. Aleluia. Que Ele tome a minha e a sua vida e dispense sobre nós essa unção. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós respeitamos o próximo. Diga assim: se eu olhar para dentro de mim, Se eu olhar para dentro de mim, agora olha para o seu irmão e diz assim: eu vou respeitar você. eu vou respeitar você. Amém. A igreja pregou as coisas do Espírito e disse: não, nova criatura, né? Então a gente coloca a culpa em Satanás em tudo e está tranquilo. Não assume a podridão da alma. Tudo é um capeta, tudo é o diabo. Você conhece crente assim? Não precisa levantar a mão, não. Tudo é o diabo. E quando tudo não é o diabo, tudo é os outros. É o pastor que não está orando muito. É o pastor que é muito nervoso. É o pastor que bate mais na minha cabeça. Tudo é o pastor, né? Deus está fazendo você olhar para dentro de si agora. Aleluia. Esse cara vai lá assumir diante do rei dele que ele precisa de cura. Assuma diante das pessoas isso, irmão. Para de querer criar uma casca externa, porque as pessoas, quando olham para nós, elas sabem, ninguém é bobo. Para de querer ficar transmitindo essa imagem de perfeito. Isso causa dor e dá trabalho. Assume logo a sua impotência diante de Deus. Assume logo: eu sou impotente. É melhor. Sabe? Você está aí? Neemias reconstruiu os muros, mas antes ele pede para dar uma olhada na situação dos muros. Sabe por quê? Você não vai se preocupar em restaurar nada da sua vida se você não tem esse discernimento que precisa ser restaurado. Entende? Você não vai se mover, porque quando você olha para dentro de você, você acha que está tudo resolvido. Esse evangelho não funciona. O evangelho que funciona é quando o homem tem a capacidade de olhar para dentro dele e assumir que ele precisa primeiro de Deus e depois ele precisa de pessoas.
Então Naamã faz isso, assume, procura o seu senhor e pega cartas. Mas Naamã, ele assume, ele não pega só as cartas, ele pega também dinheiro. Sabe por quê? Porque ele deu um passinho, ele reconheceu, mas ele pega dinheiro. Por quê? Porque ele queria pagar. Ele ia atrás do profeta, mas ele era um homem orgulhoso. Então ele pega dinheiro, pega vestes, porque deveria pensar para si mesmo: eu não quero nada de graça, eu quero pagar. Você é assim, querido? Você não aceita nada de graça? Como você se comporta quando você recebe presentes? Quando as pessoas se levantam e falam assim: eu vou te abençoar, como você reage? Tem gente que não sabe nem receber, irmão. Eu sei, às vezes você é assim porque a vida te fez assim. Eu falo sobre isso. Você sofreu, você se decepcionou, e você tem hoje essa estrutura de orgulho, essa estrutura de soberba. Mas ainda há tempo de desconstruir essas coisas. Porque observa a alma viciada de Naamã. Ele reconhece, mas ele quer dinheiro para pagar, porque ele não quer nada de graça. Então ele pega dinheiro. Eu estou discorrendo a história, porque eu quero orar. Então ele leva a carta para o rei, e o rei vai abalar o sistema, o rei de Israel, porque cheio de pecado, né? Aquilo que ele deveria fazer ele não fez, que é conduzir a nação obediente a Deus, ali firme na aliança do Senhor, não fez. Pecadorzinho de meia tigela. E quando os grandes não se levantam para fazer o que eles devem fazer, Deus levanta os pequeninos. Uma menina que fez muito mais e foi muito mais fiel do que ele, e ainda pregou desse Deus na casa de Naamã. Tá? Ele fala assim: quem sou eu para curar alguém? Fica abalado. Pensa até que esse rei estava arrumando, através disso, um problema para que tivesse uma guerra entre Israel e o povo sírio. Está lá. E quando chega essa carta, estava lá um homem de Deus chamado Eliseu. Ele ouve e fala: não, deixa ele vir, porque ele é um homem de Deus, e Deus havia comunicado a Eliseu. Não me pergunte como, aceite, fica mais fácil. Comunicado a Eliseu quem era esse cara e qual a estrutura ele tinha. Ele fala assim: olha, deixa ele vir, que aqui a chapa é quente. Deixa ele vir quente, que eu estou fervendo. Ele vai saber que ainda tem profeta no meio de Israel. E Deus vai curar Naamã direitinho. Assim como eu acredito que a proposta de Deus é te curar aqui. Aleluia. Só que você não vai ter nada de Deus aqui se você não assumir que você é doente. Se a sua alma está criando estruturas, está levantando o punho, fala assim: Deus me dá condição agora, em nome de Jesus, de baixar esse punho. Vamos observar o tratamento de Deus. Versículo 9. Então vem Naamã com os seus cavalos, com os seus carros. Aquela estrada para Naamã foi uma estrada onde Deus já ia comunicando ali, ia sendo derribado as estruturas e orgulhos, né? Ele teve que percorrer uma estrada com os seus soldados junto com ele, sabendo o que ele estava indo buscar. Às vezes, a sua cura, você tem que gastar tempo com ela. Você tem que caminhar, irmãos. Tem que mudar a geografia. Você tem que se levantar e ir a um lugar onde Deus está trabalhando, onde tem cura para a sua vida, onde tem cura para a sua alma. Porque muitos de nós falam: Deus, eu sou até doente, mas eu vou ficar aqui, o Senhor é sobrenatural, tremendão, o Senhor me cura aqui dentro de casa. Para você receber cura, você tem que caminhar. E para Deus te tirar da inércia, só Ele fazendo você reconhecer.
Então ele vai a cavalo e ali, né? Ele olhava para os seus soldados, ele está indo atrás de cura. Ele está indo atrás de cura. As pessoas que estão ao seu redor percebem que você anda atrás de cura? Que você anda atrás à procura de ser um homem melhor, uma mulher melhor, um homem mais transformado, uma mulher mais transformada? Você chegou no lugar que está bom. Você acha que você é o santarrão? A santarrão. Já fui santarrão, sabe o que é o santarrão? Sabe não? Santarrão é aquele que resolve tudo na oração, no peito. É mais santo que todos. Sabe? Ele não precisa de nada, só os outros. Já fui santarrão, sei do que eu estou falando. Então esse homem vai até onde? Foi Naamã com seus carros e com seus cavalos. E foi aonde? Na casa de Eliseu. Eu estou com algumas pessoas dentro da igreja que eu falo muito de comunhão. Comunhão. Ah, pastor, eu não gosto da casa de ninguém, não. Eu não gosto de ir, não gosto de incomodar. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Queridos, para Naamã receber cura, ele teve que ir à casa de Eliseu. Preste atenção. Todas as vezes que você se relaciona, você nutre a sua alma. Vai à casa. Você tem essa estruturazinha? Não. De soberbo, orgulho? Não. Só o povo que falou. Tem gente que é assim, irmão. É duro, existe isso. Dentro da igreja, pastor, dentro da igreja. Não vou não gosto de incomodar. Vai à casa. Vai à procura. Vai se humilhar. Um general sírio, Deus está quebrando as estruturas dele. Foi de longe, bem de longe. E chegou na casa de Eliseu para pedir ajuda. Quando você precisa de ajuda, você pede, irmão? Você assume que você precisa? Você se humilha? Senão você tem algumas chaves que Deus não vai retirar até que você escolha receber o tratamento dele. Se você está doente, você procura. Procura as pessoas. Não é verdade? Procura quem pode te ajudar. Procura o pastor. Mas muitos de nós não. Muitos de nós sofrem com a chaga, fedem com a chaga, fica afastado dos outros com a chaga, mas não procura ninguém. Fala para o seu irmão, se lembre que Deus usa pessoas. Fica ligado, fala com ele. Foi até lá e Deus, toda a estrada de Eliseu, de Naamã que ele percorreu, Deus estava já quebrando as estruturas dele. Você já percorreu uma estrada para chegar até aqui, irmão. E Deus já vem quebrando as suas estruturas tem tempo. Sabe? Antes de você chegar na casa de Eliseu, Deus já vem um tempo tratando contigo. Faz sentido para você, irmão? Fala ao seu irmão, não foge não, presta atenção no que Deus está falando, fala com ele. Não foge não, hein? Foge não, irmão. Fala, presta atenção lá no pastor lá. Diga-se de passagem, estou muito belo essa noite. O que você acha? Foi até a casa de Eliseu. Preste atenção no tratamento de Deus. Esse camarada, acostumado então a ser o centro das atenções, claro, a alma dele ali projetou algo. Esse homem, general sírio, comandante, acostumado a dar ordens, Eliseu vai lançar um tapete vermelho lá de dentro para fora, vai desenrolar, parar nos meus pés. Eu vou descer com o meu cavalo branco, com a minha armadura, e vou dizer, eu cheguei, o general sírio. Sabe? Porque aquela
esse homem vai ter esse comportamento, não é? E aí, querido, Deus, como sabe de todas as coisas, lhe deu o tratamento não que ele queria, mas o que ele precisava. Deus sempre te dá o que você precisa, não o que você quer. Não é verdade? De repente você vem aqui e fala, não, quero aquela palavra que eu vou rodopiar como um peão. Mas Deus está fazendo você olhar para dentro de si. Esse é o caminho mais perto da bênção, é o caminho mais curto. Olhar para dentro de si. Muitos de vocês estão passando por algumas coisas que ao final eu acredito que vão se posicionar em algumas áreas e vai acabar. Entende? Então ele vai lá e é o tratamento que Deus oferece. Está assim, ó. Então Eliseu manda nem atende ele. E o mensageiro diz, olha, o homem de Deus mandou você ir. Está vendo? Como Deus quer curar você. E muitas vezes Deus se manifesta, mas você nem percebe. Porque você projetou como que a cura vai acontecer no seu cabeção. Você projetou como os milagres de Deus vão discorrer sobre a sua vida. Claro, você é senhor da história. Entendeu? Aí a cura passa desapercebida. O momento que Deus proporciona para você passa desapercebido. Aí depois você vai lá e fala, Deus, eu oro, e não vejo as coisas acontecerem. É por aí, irmão. Vai lá e fala assim, olha, vai lá e lava-te no Rio Jordão, um rio sujo. Sabe? Você sabe o que Naamã fez? Ficou satisfeito? Muito se indignou. Quando as pessoas te dão uma direção que você não entende, mas é uma direção de Deus, você fica indignado. Porque de repente o que Deus quer para esse momento da sua vida é te confrontar. É confrontar o seu orgulho, é confrontar a sua soberba, é confrontar a sua altivez. Aí você pensa que não é Deus. Porque se tem um momento que parece que Deus vira nosso inimigo, é quando Ele quer nos disciplinar. Ah, não, ali. A Bíblia diz que esse camarada se indignou. Está lá no versículo 11. Se indigna e se foi. Quantas vezes Deus usou pessoas e momentos para te transmitir mensagens que se remetiam à sua alma que precisa de restauração, à sua maneira de falar, de proceder. Você não ouviu, se virou e se foi. E aí você continuou na peleja, continuou sofrendo, porque você acha que está tudo tranquilo. Enquanto você achar que está tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Você vai permanecer da mesma forma. A direção de Deus às vezes nos deixa um pouco indignados. Você tem o direito de ficar indignado, você só não tem o direito de desobedecer. Porque se você se desobedecer, você sofre. Não é verdade? Muito se indignou. Porque o raciocínio dele é que ele dizia consigo mesmo que ele saiu de um lugar onde tinha águas mais limpas. Não é verdade? Tinha águas melhores do que aquelas águas que lhe foi proporcionada. Aí ele diz, né? Porventura Abana em Farpar, rios de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel. A gente quer escolher a forma e a maneira com que Deus vai nos tratar. Fosse você, não, Deus te mandar, você vai dar um mergulho. Tá bom, busca a água lá da Pedra Azul, sabe? Faz uma bela de uma piscina e eu vou dar os meus 7 mergulhos. A gente projeta. Só que o perigoso não é só projetar. O perigoso é nortear uma vida espiritual, onde você projeta
sua mente, na sua alma, a maneira com que Deus tem que trabalhar. E quando Deus não trabalha, porque Ele nunca vai trabalhar dando resposta para o seu sentimento, para a sua sensação, para a sua forma e a sua maneira de ver as coisas e interagir com elas, Deus não está preocupado com isso. Você acha que Deus não é mais o mesmo. Você faz biquinho para Deus. Sabe? Se Deus falou que é o Jordão, vai para o Jordão. Fala com o seu irmão, vai para o Jordão. Se o seu irmão que está ao seu lado tiver com a percepção espiritual aguçada, Deus está falando com ele de maneira pormenorizada. E ele sabe as áreas que ele se negou a ir no Jordão. Porque nós não somos bobos de nada. Davi disse que os nossos pecados estão nus e patentes diante de nós. Você sabe, irmão, quais são os seus cri-cris? Quase todos eles. E os que você não sabe, Deus quer arrancar do seu inconsciente e trazer para o seu consciente para você tratar usando pessoas. Tá? Essas mesmas pessoas que você não quer ouvir. Mas outras áreas da nossa vida a gente sabe. Porque os vícios da nossa alma faz dia após dia você identificar e falhar naquela área. Identificar e falhar, identificar e falhar. Então ele escolhe, diz que não queria não, porque lá tem rios. Não é verdade? Muito melhores. O que Deus está querendo fazer na sua vida hoje? Para restaurar você. Percorre esse caminho. Você acha que você está aqui essa noite à toa ouvindo essa palavra? Você acredita no destino mesmo? Desconstrói. Deus é soberano. Cada um de nós que entrou aqui essa noite, Deus sabia que ia estar aqui. Aleluia. Cada um de nós tem que tomar a sua parcela de revelação. Porque Deus está se revelando como um Deus curador aqui essa noite. Aleluia. O que você vai fazer com essa revelação? Permanecer a mesma pessoa? Você vai sair daqui essa noite assumindo que existem áreas da sua vida que você não tem dado as respostas que você deveria dar, e você não, em nome de Jesus, eu vou sair daqui hoje, eu vou procurar a minha restauração e a minha cura. A Bíblia diz que esse camarada, ele voltou-se e foi indignado, porque é característica daqueles que não querem ouvir ninguém. Eles são donos de si mesmos, são donos da verdade. Nem a Bíblia, às vezes, você cita os versículos, nem a Bíblia eles ouvem. É só Deus mesmo, para ter paciência conosco. Não ouve pastor, não ouve Bíblia, não ouve ninguém. Sabe? E a expressão dos homens dele, no versículo 13, eles se achegaram a ele, os servos dele, e disseram assim: meu pai, com todo carinho, com todo tato, com toda a destreza para lidar com Naamã. Observe, meu pai, se o profeta te diz alguma coisa, porventura você não faria? Ora, você está leproso, você está ferido, ouça a ele. Você está sofrido, ouça ele. E Deus coloca também essas pessoas que têm o poder de entrar no nosso mundo, porque nós permitimos elas entrar. Aí nos toca com carinho e fala: por que você não ouve, pastor? Por que você não ouve a palavra? Por que você sai enfurecido, igual bode, né, direto? Né? Dá uma palavra forte, começa a vai no Jordão. Muitos de nós ficam dando chifrado. Por quê? Por que você não decide ouvir? Existe algo, nós falamos muito, nós estamos orando pelos crentes fracos, presbítero. E eu sei que existem os crentes fracos. E você não é maior do que ninguém, nem menor do que ninguém por ser fraco.
Sabe por que você permanece fraco? Porque você não assumiu que você é doente. Sabe por que você oscila tanto na sua vida cristã? Você ainda não assumiu que você é doente. Muitos de nós têm dificuldade de sair de casa e vir para o culto. Sabe? Crente velho, de igreja, é porque ele não sabe o quanto ele é doente, o quanto ele precisa de Deus. Porque o dia que ele receber essa verdade, o dia que essa verdade for impetrada no ser dele, na alma dele, ele rompe as barreiras para estar no local de cura. Amém. Recebe essa verdade de Deus. Então, com muito tato, eles falam: escuta ele. Se ele falou, vai. Sabe? Mas esse camarada era acostumado. As pessoas vinham até ele, não é? E agora ele tem que se humilhar mais uma vez, seguir o direcionamento de uma outra pessoa, mais uma vez. Falar em receber, esperar que as pessoas se acheguem até você. Você é desses. Quando você chega num lugar assim, você pensa que entrou uma solenidade e você acha que as pessoas têm que se levantar e te cumprimentar, ou você vai até elas? Faça diferente. Quando você chegar em um lugar como cristão, você dê a paz do Senhor às pessoas. Vença essas questões. Tem a ver com rejeição, eu sei, às vezes você não vai, eu respeito também, você pensa que você vai ser rejeitado e ali no meio do caminho você volta, mas rompa, dê a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Não espera não que as pessoas venham até você, não, porque você não é solenidade, não. Solenidade é Jesus. Amém. Olha o discorrer dessa história. Então, desceu e, depois de muito custo, né, irmão? Por que nós somos assim? Por que eu sou assim? Por que você é assim, irmão? Por que tem que ser com muito custo? Por que tem que ser com muita dor? Por que muitas vezes você vem na igreja, ouve a palavra de Deus e decide não obedecer? E aí você passa a ser um homem tolo, a mulher tola que edifica a sua casa sobre a areia. E o evangelho não funciona não, irmão. Aí depois você culpa Deus, você culpa a igreja, você culpa as pessoas pelas respostas que você deveria dar e você não deu. Depois de tudo isso, esse homem vai mergulhar, mas antes dele mergulhar, ele teve que ficar nu. E eu fico vendo aquela cena à beira do Rio Jordão, ele tirando aquela armadura de general e todo mundo vendo quem realmente ele é. Porque a cura de Deus e a restauração de Deus só vem quando você permitir que as pessoas vejam quem realmente você é. Tem que tirar a armadura. Tem que tirar a armadura. Eu estava vendo, todo domingo eu vou me arrumando e a televisão fica ligada. E geralmente hoje estava na Eliana. E tinha um rapaz, ele é adestrador de cães. Quem viu? Quem pegou comigo aí? Um caixote do capeta. Levanta a mão, irmão. Uma irmã só ali. Entendi porque Deus deu essa palavra hoje. Só eu sou pecador. Estava na Globo, né? Quem estava na Globo? Assume seu pecado. Vai. No SBT? SBT. TV a cabo. Quem estava na TV a cabo tem maior pecado. Quem não estava na televisão? Estava pecando também. Estava no WhatsApp. Você gosta de falar do pecado dos irmãos, você riu, né? Deus estava falando do seu, você estava quietinho, rapaz, nem mexia. Falou, hoje o culto não está bom, não.
lados, esse desgraçado aqui. Ele vai tirar a armadura dele, né? Vai ficar nu diante dos soldados dele. A armadura dele é o que lhe trazia autoridade, né, irmão? A armadura, aquelas capas que eles usavam, aqueles capacetes tremendos. Esqueceu? Ah, dos pães! Ato falho. Mas foi tudo programado, porque quando eu ia falando da armadura, os cães. Aquele adestrador, ele estava tentando domar, ali adestrar um cão muito bravo. E ele identifica que aquele cão era muito bravo mesmo, parecia o cachorrinho de Filipe, Pipinho. Só que era marrom, muito bravo mesmo. Eu e minha esposa até nos socorro. E ele não permitia de jeito nenhum com que as pessoas, com que os seres humanos se aproximassem dele. Só de vez em quando, só quando ele está com fome. Porque quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente fica mais manso. Faz sentido? A gente manipula o processo, as pessoas. A gente é todo feridinho. Mas quando a gente precisa, a gente coloca aquela persona de uma falsa humildade e vai, irmão. Sabe? Vai do Senhor. Só Jesus para aguentar com a nossa hipocrisia. Não é verdade? A esposa sabe, né? Quando o marido fica muito meloso. Meu marido sabe quando a esposa está muito melosa. É porque ela quer uma autorização para utilizar o cartão, né? Meu Jesus Deus. É bom, sempre chega primeiro, traz a instrução dos céus. Sabe? Então ele, tirando aqui, levando a moral da história do cão, é que as pessoas chegam assim na igreja. O adestrador disse assim: alguém traumatizou esse cão. E por isso ele reage assim com as pessoas. O cão era muito bravo, quando chegava um ser humano perto dele. E assim chega muita gente na igreja. E assim de repente é o estado da sua alma hoje. As pessoas que se aproximam de você, você quer mordê-las. Lá, lógico, vestido com uma persona, não é? E só um toque do Espírito de Deus para nos revelar que quando nós nos afastamos das pessoas, não nutrimos relacionamentos, é porque nós estamos como aquele cão lá que queria engolir o ser humano. E é só Jesus para nos mostrar que nós estamos assim, sabe? Mas Ele vai nos amansar dessa vez. E eu até fiquei com pena do cachorro, porque eles queriam jogar o cachorro fora. Quando o cão é muito bravo, as pessoas jogam fora. Quando o cão machuca demais, é jogado fora. Sabe? Muitas vezes nós somos assim. As pessoas nos lançam fora da vida delas, porque nós somos muito bravos. A gente é lançado fora. E Deus ficou ali falando comigo, porque eu trato de gente assim de vez em quando, sabe? Eu quero alimentar, porque o pastor, ele leva passos verdejantes. Mas é difícil se aproximar, irmão. É difícil. Eu vi aquilo ali, eu estava chorando, mas não pelo cachorro. Eu estava chorando pelo que Deus estava me ministrando. Sabe? Deus estava falando comigo através da televisão, mesmo em pecado lá. Eu ainda ouço a Deus. Então Deus estava falando que eu trato essas pessoas o tempo inteiro, e às vezes você vai lidar com essas pessoas. E o cachorro estava assim porque ele viveu um trauma. E às vezes você é assim porque você viveu um trauma. Você não tem que se preocupar com o que vai acontecer para que você receba cura. Você tem que se preocupar em externar isso diante de Deus e diante das pessoas. Não fica com medo não, irmão. Externa quem você é. Fala quem você é mesmo. Lança para fora, porque esse homem teve que mostrar quem ele é. Porque é necessário que tenha uma intervenção divina para a gente olhar para dentro de nós e saber que nós somos nus. Só quando Deus nos dá a capacidade de ficar nu e nós olharmos para dentro de nós e
quem verdadeiramente nós somos, é que nós temos a possibilidade de receber a cura de Deus. Assim é quando Jesus se encontrou com Pedro naquela pesca maravilhosa, que Pedro não pegou nada, e depois Jesus dá uma ordem, ele obedece, pega aquele monte de peixe, e ali naquele momento Jesus, de uma maneira bem especial, ele revela o seu caráter messiânico, de filho de Deus, e automaticamente é revelado quem Pedro era. Pedro consegue olhar para dentro dele e ver que ele era um homem nu, pobre, miserável. Ele automaticamente olha para Jesus, olha ele. Ele olha para Jesus e diz assim: aparta-te de mim, porque sou homem pecador. Aparta-te de mim. Então é necessário ter uma intervenção divina para que olhemos para dentro de nós. Porque senão a gente anda dia após dia com essas estruturas. E a gente não dá resposta nenhuma para Deus e continuamos sofrendo. Porque para nós está tudo tranquilo. Aceitou Jesus, está tranquilo. Nasceu de novo, está tranquilo. Realmente, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Vai morar no céu, tem a sua identidade cristã. Mas precisa deixar Deus restaurar a sua vida. Precisa deixar Deus restaurar esse trauma passado. E muitas vezes você não é aquele cachorro, no sentido de ser um animal, mas você se parece se assemelha com o trauma que ele teve, não é? Foi no passado. E você hoje vive mordendo as pessoas. Ou hoje você vive dentro da sua ossa, porque alguns de nós ativam um mecanismo de defesa de atacar. Outros não, outros vão ficar dentro de uma ostrinha no seu cantinho a vida inteira. Até o dia que você reconhecer que você precisa mergulhar. Então esse homem nu decide mergulhar 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Por que 7 vezes? Era muita coisa, era muito padrões de comportamentos estabelecidos. Eram muitas chagas na vida de Naamã. Muita dor, muita soberba, muito ressentimento. Teve que ser se levantar, olhar para os homens, olhar para dentro de si, se humilhar novamente, sabe? Descer de novo. Uma cura que parece que teve não só a cura, mas a fisioterapia para a alma dele. Porque alguns de vocês vão assumir algo aqui diante de Deus daqui a pouco. Mas amanhã você vai acordar e vai querer fazer as mesmas coisas. Porque assim como o seu braço que você quebra, depois você engessa e ele fica curado, você tem que fazer uma fisioterapia. Assim é a cura de Deus. Hoje, eu acredito que possa ter uma intervenção divina dos céus e curar você em algumas áreas. Mas amanhã você vai acordar e vai ser aquela mesma mulher, aquele mesmo homem, com aqueles mesmos padrões de pensamentos. Só que ter o pensamento não quer dizer que você tenha que repetir a conduta. Você vai confrontar a conduta e não vai aceitar ser mais Naamã. Não vai aceitar mais ferir as pessoas, viver uma vida afastada das pessoas. Não vai aceitar mais essa condição de continuar caminhando achando que está tudo bem, porque não está tudo bem coisa nenhuma. Está nada. Sabe? Então teve que ser outro mergulho para a alma dele receber de novo, porque ele era teimoso. Quem é teimoso mergulha 7 vezes. Sabe? Teimoso, desce de novo, levanta de novo. Olha para o corpo dele, quantas coisas Deus não estava desconstruindo na alma dele. E quantas coisas Deus não precisa desconstruir na sua alma, na sua vida. Quantas? De novo, terceiro mergulho. Vai desconstruindo muitas coisas. Você não é ninguém. Você é um leproso que precisa de Deus. E a cada mergulho eu creio que algo ia acontecendo dentro de Naamã. O verdadeiro motivo daquela chaga externa era interno. E Deus, Ele sabe.
Ele vai lá onde nós precisamos. E assim foi um mergulho após o outro. 7 mergulhos. Quantos mergulhos você já deu na sua vida? Ou você ainda não deu nenhum? Se você não se entregou a Jesus, você não deu nenhum. Hoje você tem a possibilidade de dar pelo menos um. Está afastado de Jesus, você está longe do Jordão. Igual um bode dando chifrado assim. Também tem a possibilidade de se consertar com Jesus. Já deu alguns mergulhos, pastor? Eu já desci algumas coisas, já reconheci algumas coisas. Tranquilo, dê mais um mergulho. Dê mais um mergulho nas águas restauradoras, sujas, claro. Eu sei que você queria limpa, mas Deus escolheu águas sujas. De repente você queria um outro pregador, mais eloquente, sabe, com aquela unção sapiencial sobre a vida dele, uma sabedoria tremenda, mas Deus escolheu eu, sem gritar. Hoje eu falei, Deus, eu não vou gritar, hoje eu vou pregar assim, sabe, tranquilo. Até agora eu consegui, mas enfim, vários mergulhos. E esse homem é curado, por quê? Porque como foi que aconteceu? Primeiro ele ouviu, diga, primeiro ele ouviu. Assumiu a sua dor. Externou a sua dor para uma outra pessoa. Caminhou. Se humilhou, continuou se humilhando. Foi até a casa de Eliseu. Ah, irmão, calma reta. Fala, foi até a casa de Eliseu. Não teve a recepção que queria. Nem o direcionamento que queria. Mas obedeceu. Fala, esse sou eu. Preste atenção. A Bíblia diz que ele ficou purificado. O problema não era a chaga. As feridas externas não são um problema para Deus, nem as internas são um problema para nós. Sabe? É um problema para nós. O problema somos nós, somos turrões, autossuficientes. Entende? Preste atenção. Existe algum sintoma, algum sinal, alguma atitude humana que esboce se uma pessoa realmente desceu as águas, assumiu que era doente e recebeu a cura? Sim, tem. Quer ver? Olha o versículo 15. Não, 15, isso. Diz assim: então voltou ao homem de Deus. Só volta os agradecidos. A Bíblia diz que ele se enfureceu e foi. Depois ele voltou. Depois dos mergulhos da humilhação, ele volta. Que Deus nos dê pessoas que vão receber algo de Deus aqui dentro e volte. Um dia Jesus curou 10 leprosos, lembra? Quantos voltaram? Quantos? Um? Você acha que hoje é diferente? Então voltou ao homem de Deus. Ele, toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele volta para agradecer ao homem e ele volta para agradecer a Deus. Quem desce reconhece que há um só Deus, um só caminho, e trilha esse caminho todos os dias. Essa é a característica de uma pessoa grata. Ele volta para agradecer. E quantas pessoas na sua história de vida te abençoaram e você não voltou para agradecer? O seu pai, que sempre te abençoou, você tem esse comportamento com ele.
a sua mãe, que sempre te abençoou, você tem esse comportamento com ela. Na sua igreja local tem pessoas que oram por você, que querem estar com você, e às vezes você tem esse comportamento. Ainda há tempo de mudar. As nossas esposas, na verdade, fazem tanto por nós, e às vezes a gente solta os cachorros em cima dela, e elas também em cima de nós. O Senhor nos dê uma unção que permita ter um coração grato, porque o miserável, ele é ingrato. O miserável, ele é aquele cara que é ingrato com as pessoas, sabe? E então ele anda sozinho e fica na miséria. Que o Senhor dispense sobre nós essa unção, que nos dê a capacidade de ter um coração cheio de amor e de gratidão a todas essas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, para nos prover cura, restauração, até mesmo a bênção financeira, material. Seja grato, volte e agradeça, diga muito obrigado por você ter me abençoado. Diga assim: ó minha alma, fala para a sua alma, aprenda a ser grato. Ele reconhece que só há um Deus, preste atenção, senão Israel. Agora pois te, o que é? O 15. Agora pois te peço que tomes uma bênção, preste atenção. O homem é acostumado a dar desígnios para as pessoas, a comandar. Agora eu te peço. Agora eu reconheço que eu preciso das pessoas, então eu te peço. Olha só a fala dele: que tomes uma bênção do teu. Reconhece o outro superior a ele mesmo. Você reconhece o seu irmão sendo superior a você? Paulo nos estuda em fazer isso. Não, nós não fazemos isso o tempo todo. Imagine uma igreja que reconhece que é doente, que precisa de cura e restauração de Deus, que caminha dia após dia rumo a essa cura, que volta para agradecer e que reconhece o seu irmão maior do que você. Essa é a igreja que eu quero. Essa é a igreja que você quer. Essa é a igreja que está no coração de Deus. Quem quer ser essa igreja? Fala com o seu irmão: vai ser fácil não ser essa igreja, mas escolha ser. Sabe por quê? Nós temos que nos concentrar naquilo que somos e não naquilo que temos. E aí continua: eu peço que tomes uma bênção do teu servo, eu estou aqui para te servir. Mas ele chegou lá com essa serviência toda. Não. Hã? E o que Deus fez para ele descer, irmão? Diga: chaga. Lepra. Às vezes tem algumas áreas da sua vida, irmão, que você entrou aqui dentro e está presa por causa de você mesmo. Até ministérios podem estar presos aqui, porque existem algumas coisas que você precisa resolver. Nós somos uma igreja que instrui que Deus abençoa as pessoas. Sim, Deus abençoa, mas eu também instruo a nossa responsabilidade no processo, né? As pessoas hoje só querem a bênção, nada do abençoador. Tem princípios para quem quer ser abençoado, e um deles é andar segundo aquilo que preconiza as escrituras sagradas. Amém, irmão? Amém. Faz sentido? Porque bênção todo mundo quer. Agora, obedecer a Deus e descer no Jordão 7 vezes, nem todos querem. Viu? Porque eu falei que eu queria uma unção sacerdotal. Está o profeta de novo falando. Porque o profeta, irmãos, ele se preocupa em transmitir aquilo que Deus quer. Eu só queria rogar a Deus, como sacerdote, que te ajude a reconhecer as suas chaves. Só isso. Se cada um de nós sair daqui reconhecendo pelo menos uma, nada foi em vão.
Preste atenção. Você está aí? Amém. Quem quer que termine agora, diga amém. Preste atenção. 16. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, aceitarei. E instou com ele, ou seja, brigou com ele ali, houve uma discussão, para que Eliseu aceitasse. Por que Eliseu não aceita? Porque está o vício da alma de Naamã de novo, querendo pagar. Eu sei que agora ele estava com o coração um tanto quanto diferenciado, porque já havia descido, mas está a alma dele de novo querendo pagar. E Eliseu não vai aceitar. Sabe, irmãos? Um relacionamento que cura é esse relacionamento, que sabe o que o outro precisa e diz não. Sabe, quando você... Eu sei que muitos de nós não sabem dizer não. Por quê? Porque a sua volição, que a sua capacidade de decidir e de dizer sim em algumas circunstâncias e não, ela está desequilibrada. Porque a sua alma, aconteceu alguma coisa que desequilibrou. Não, pastor, eu sei, que nada. Muitos de nós têm dificuldade de falar não. Outros têm dificuldade de falar sim. Samuel não tem dificuldade nenhuma, o filho do presbítero. Ele disse não. Eu quero saber, Samuel. Não. Vamos jogar bola? Não. Não, parece um pouco quando está de barriga cheia, sabe? Um pouco que você tem no seu celular. Quem tem um pouco aí? Levanta a mão. Quem tem não assumiu, agora vai assumir, levanta a mão. Sabe? Então, Eliseu vai confrontar ele, vai falar: não quero receber nada não. Porque a visão capitalista dele, sabe, Naamã tinha uma visão capitalista, tudo era comprando, pagando, e não é diferente da igreja de hoje, extremamente capitalista, não é verdade? Eliseu entende que aquilo que ele tinha vinha da parte do Senhor, de graça a receber e de graça a dar. Se o poder fosse dele, de repente ele podia aceitar, mas como ele sabia que o poder não era dele, ele decide não aceitar, ele decide falar não. E aí nós vemos se Naamã estava curado ou não, né? Como ele reage diante dos não da sua vida. Então Eliseu confronta mais uma vez, diz não, e disse Naamã, seja, olha lá, seja assim. E não era duro para obedecer? Não era? Depois que desceu as águas, agora ele está tranquilo. Seja assim. Ele chegou com um tupetão, desceu as águas, e agora o profeta dá mais um direcionamento: não vai ser do jeito que você quer, não. E aí, através dessas coisas que acontecem na nossa vida, diante do não, a gente vai reagir. E como a gente reage, às vezes, externa o nível de maturidade que nós temos. Agora ele é confrontado: não, eu quero pagar, eu quero que seja feito da minha forma. Não, não é assim. Não vai ser assim. Você quer pagar, mas não vai ser assim. Porque até aqui foi do jeito de Deus, e não é agora que vai começar a ser do seu jeito. É não. Diga não. É não. É não. Aí ele diz: seja assim. Contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao presta atenção. Quem desce as águas de Naamã nunca mais serve a outros deuses. Quem dá os mergulhos de Naamã não aceita servir a outros. Amém. Às vezes você não serve deuses que são de barro, tangíveis e palpáveis, mas você serve a si mesmo. Quando você conduz a sua vida segundo os seus caminhos, você idolatra
a si mesmo. Você está no controle da sua vida. Mas quem desce as águas que Naamã desceu, deixa Deus no controle. Ele vai falar assim: mas tem uma outra coisa, Eliseu, o meu senhor, que era o rei da Síria, ele entrava no templo pagão e um general precisava estar com ele. E o Deus daquele rei era Haddad, Rimon, o Deus de Damasco, que era tido como o senhor da chuva e do trovão. E às vezes, quando esse rei ia se prostrar, o general segurava na mão dele, ele se prostrava, depois o general segurava e ele se levantava. Ele vai falar: me perdoa quando eu tiver que me encurvar. Entende? Porque ele recebeu a cura de Deus, ele desceu as águas que ele tinha que descer, mas ele não pode se isentar das suas responsabilidades civis como general. Então ele vai pedir, e Eliseu vai falar: vai em paz, sua guerra está resolvida, porque Deus está preocupado com o que tem aqui. Entende? Qual área da sua vida Deus falou com você para você dar um mergulho essa noite? O sol pastor precisa mergulhar. Se Deus te falou em pelo menos uma área, eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Queria que o ministério de louvor tivesse aqui, está aí ainda. Repetisse o segundo louvor da Fernanda Bruno. Cadê a Ana no teclado? Está em cima na alma? Eu não queria algo muito barulhento, não. Pode ser esse mesmo dentro, se for legal, quebrantado. Já pegou. Vamos orar? Eu vou me colocar aqui embaixo, porque como sacerdote tem que ser o primeiro a se humilhar. E eu assumo que existem áreas da minha vida que eu preciso descer. Vou orar aqui embaixo, mas vou falar como sacerdote. Mas Eliseu precisou externar, eu queria externar também. Eliseu não, Naamã precisou externar, eu queria externar também. Eu queria externar que eu não sou perfeito. Sabe? Eu queria externar que eu preciso das pessoas. Eu queria externar que eu preciso aprender a ouvir a Deus a cada dia mais e mais. Eu tenho um testemunho para dizer que um dia eu fui um homem muito ferido. Eu prego porque eu recebi essa cura de Deus. Quebrou as minhas barreiras com as pessoas, me trouxe crescimento espiritual, crescimento emocional, vida para mim. Porque eu decidi trilhar um caminho de humilhação. Sabe, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, cresce para baixo. Cresce para cima, cresce para baixo. Quer saber se você está crescendo em Deus? É quando você está descendo mais. Feche seus olhos.
Talvez seja duro assumir que existe um passado de dor que tem algumas coisas para serem consertadas. Mas saia daqui pedindo a Deus que te permita discernir e digerir essa palavra. E que diante da revelação de Deus só tem duas coisas a se fazer: ou você diz sim para Deus, ou você diz não. Faça dessa canção a sua oração. Feche os teus olhos. Entre no Santo dos Santos. Abra mão mesmo, querido, dessas áreas que Deus te ministrou essa noite. Para você abrir. Desce mesmo, não se preocupa não, querido. Deus está no controle. Deixa a armadura que simboliza a resistência. Deixa a armadura. Essas áreas serão supridas a partir do que Deus está dispensando sobre você.
E quando nós não assumirmos que existem barreiras do ser humano para com o ser humano, não conseguiremos ministrar o teu amor na tua casa. Não conseguiremos ser a igreja que o Senhor quer. Mas se o Senhor dispensar sobre nós uma revelação da tua parte aqui essa noite, essa unção vai nos aproximar uns dos outros e nos tornaremos conhecidos nesse lugar. Nos tornaremos conhecidos nessa sociedade como homens e mulheres que se amam. Eu sei que existem outras áreas da sua vida também, e eu oro para que Deus te dê forças para vencer essa área. Eu sei que você foi desobediente também em muitas áreas da sua vida. Larga a rebeldia, larga a desobediência. Não tem problema não se você foi até aqui, mas de hoje não passa. Se conserte com Deus, se conserte com a igreja, que é o corpo de Cristo nessa terra. E as outras áreas da sua vida que você está precisando descer, eu quero ministrar também sobre ela. Que Deus te ajuda, filho. Que Deus te ajuda, filha. Que Ele contemple essa noite o seu estado de humilhação. Não, muitas vezes apenas com o seu corpo, mas com o seu coração prostrado diante dele. Em nome de Jesus, determina algo no seu coração. Eu vou sair daqui e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei a mesma. Porque eu dei mais um mergulho essa noite nas águas do Jordão. Em nome de Jesus. Você vai vencer. Vou dispensar sobre você uma unção para vencer essa noite. Em nome de Jesus. Fique de pé. Queria que toda a igreja ficasse com seus olhos fechados. Eu quero te dar uma oportunidade. Existe alguém aqui dentro de nós que Deus tem direcionado a sua vida como Naamã para você trilhar os caminhos dele. E você tem relutado contra o Senhor, mas essa noite você reconhece e quer fazer uma aliança com Ele. Eu queria orar com você. Se tiver alguém aqui, levante sua mão direita. Eu quero orar com você. Tem alguém? Entende que não estava trilhando os caminhos que deveria? Tem alguém que quer renovar sua aliança? Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente se reconcilia com Deus,